Vamos fazer um tour completo pelas principais funcionalidades da Class Build, começando aqui pela visão do aluno. Então, o aluno vai enxergar todas essas funções aqui embaixo. O que tiver aqui acima é funcionalidade do gestor. Então, vamos focar agora inicialmente no aluno. Assim que o aluno entra na sua plataforma, ele vai poder acessar os cursos disponíveis. Então, tem aqui alguns cursos disponíveis, ele pode escolher. Vamos supor que ele quer estudar para a prova da Polícia Federal. Então, ele vai entrar nessa opção e ele vai visualizar um banner, algumas aulas separadas em módulos, e aí ele pode escolher o que ele vai estudar. E aqui do lado, na lateral, ele pode editar o perfil dele, pode ver quantos pontos de experiência ele já tem, moedas e dias seguidos estudando na plataforma. Aí ele pode mudar também aqui o modo noturno, o modo diurno, notificações e aqui algumas mudanças no perfil e assinatura. Então o aluno vai escolher o que ele quer estudar, por exemplo, essa aula, e aí ele pode clicar aqui para ir trocando de uma aula para outra. Ele vai ver aqui os mesmos módulos que estavam naquela visão anterior, que tinha umas capas. Então ele vai conseguir ter essa visão por aqui também. Então ele selecionou essa aula, ele pode assistir. E aqui tem as questões associadas a esse vídeo. Aí ele quer estudar a interpretação, por exemplo. Entrou aqui, pronto, já aparece a questão. E ele vai poder estudar. Essa questão já foi respondida, só vai poder ser feita novamente em 7 dias, então no dia 26. Mas ele pode escolher aqui outras questões, então ele pode pegar essa número 5, a número 6 aqui para fazer, marcar, resolver. E aqui já aparece a porcentagem. Essa questão, como ninguém nunca fez, continua 0%. Mas à medida que outros alunos forem respondendo essas questões aqui, então você vai começar a visualizar uma porcentagem aparecer. É a quantidade de pessoas que marcaram cada alternativa. Isso aqui é uma informação extremamente relevante para o aluno, porque ele vai bater o olho e vai saber, peraí, 80% das pessoas marcaram letra E. 10% marcaram letra D e ninguém marcou letra A. Então você já sabe, peraí, é uma questão que é mais fácil, quase todo mundo acertou. Agora, uma questão que a resposta correta só 5% das pessoas marcaram, é porque é uma questão extremamente difícil. Então o aluno vai saber onde que ele está encaixado nessa grande maioria das pessoas. Aqui ele pode filtrar as erradas, as certas, as pendentes, ou ele clica de novo para cancelar e aí mostrar todas as questões. Aqui ele pode imprimir a lista de exercícios, aqui ele pode compartilhar uma questão, e aqui é o tempo. Esse tempo vai ficar rolando sempre, ele pode pausar, tá vendo que sumiu o texto? Ele pausa e depois volta a contabilizar. Todo esse tempo fica registrado na plataforma para saber quanto tempo ele ficou assistindo aula, quanto tempo ele ficou fazendo questão. Isso aqui vai ser informação importante também para acompanhar e organizar o estudo do aluno. Então, essa tela de funcionalidade aqui da parte de questões é um dos grandes diferenciais da Class Build. Isso aqui é muito completo, muito intuitivo para o aluno. E tem mais uma coisa, não apareceu aqui a resolução da questão, mas quando você cadastra uma resolução para cada questão, ela vai aparecer numa aba aqui do lado. E aí você tem a resolução, você pode colocar também uma dica para a questão, porque às vezes o aluno ele não quer ler a resolução, ele quer ler só uma dica para ver se ele consegue resolver sozinho. Aí depois, se não conseguir mesmo assim, ele pode ler a resolução. E nessa resolução você pode colocar um vídeo, pode colocar texto, tabela, pode colocar equação matemática. Então é muito, muito completo. Esse editor que você coloca tudo é o que é usado também para inserir as questões. Então é um texto que você coloca de maneira muito livre e muito personalizada. Então é essa tela de estudo do seu aluno. Continuando aqui nas funcionalidades, a gente tem a parte de comunidades. Então, para esse curso que está ativo, que é o curso da Polícia Federal, a gente tem aqui alguns tópicos. Então, é um fórum mesmo, é um fórum simples e muito intuitivo. O aluno vai conseguir colocar suas dúvidas, aí tem um monitor que pode responder, e aqui tem um sistema de gamificação, então tem um ranking, e vamos supor que você colocou uma pergunta, e aí você coloca, alguém respondeu de forma muito boa, impecável. Então você vem aqui e marca como melhor resposta e já aparece. Então esse usuário ganhou a melhor resposta, então ele vai ganhar mais pontos de experiência, vai ganhar um bônus por isso. Então isso estimula a participação, estimula a interação na comunidade. A gente tem também live. Então você consegue programar e organizar lives. Essa aqui vai acontecer em 116 dias. Então você consegue colocar diversas lives aqui à vontade. Analytics, o aluno vai acompanhar o desempenho dele, quantos pontos, dias de investida, qual a patente atual, qual é o ranking dele. Então ele vai conseguir crescer à medida que ele vai estudando pela plataforma. Quantas questões ele fez. Então, por exemplo, aqui tem as disciplinas. Aí ele quer saber o desempenho dele nessa disciplina, noções de informática ou aqui. Então ele seleciona a opção
e ela automaticamente aparece aqui embaixo. Aí, para cada assunto dentro dessa disciplina chamada Noções de Informática, ele vai acompanhar, Linux, 56%. Aqui, Sistema Operacional, 53%. Aqui, 0%. Então, ele vai saber exatamente onde que ele vai se encaixar nesses assuntos. E aqui é um mapa de calor. Então, o aluno já consegue chegar e olhar como que está o estudo dele ao longo dos últimos meses. Que dia que ele está estudando mais ou menos. Então, nesses dias aqui, 34 atividades, 35 atividades. Tudo que é feito na plataforma fica registrado em forma de atividades. Uma questão que ele respondeu, um comentário, uma aula que ele assistiu, um arquivo em PDF que ele estudou. Então, fica registrado e você consegue acompanhar. Então, o aluno pode acompanhar o estudo dele, mas você, como professor ou como gestor, consegue entrar na conta dele e acompanhar, e ajudar, e orientar. Então, uma mentoria, você consegue fazer uma mentoria utilizando essa funcionalidade. Temos aqui também o ranking, aquele mesmo ranking que apareceu na comunidade. E aqui você consegue entrar no perfil do aluno e visualizar, esse aluno aqui está estudando bem, tá, um bom desempenho, precisa melhorar em tal assunto. E aí você orienta esse aluno. Flashcards é uma funcionalidade muito, muito boa para praticar a repetição espaçada. Então aqui você pode criar os flashcards. Então aqui são flashcards de português. Aí tem aqui os assuntos novos, revisar. Flashcards de raciocínio lógico, de direito. E aqui o aluno pode estudar. Eu crio para o aluno. Mas se por acaso o aluno quiser criar os seus próprios flashcards, ele pode entrar. Então ele entra aqui nessa opção Meus Flashcards, vai cadastrar uma pasta e ele vai criando os seus flashcards à vontade. Como que funciona? É uma revisão em forma de cartas. É como se fosse uma carta que tem a parte da frente e a parte de trás. E aqui uma pergunta. O que é um morfema na gramática? Mostrar a resposta, vai aparecer. É a menor unidade significativa da palavra. Aí tem infelizmente. Prova costuma perguntar a diferença entre morfema e sílaba. Então, é isso. Aí você marca aqui o que você achou difícil, fácil, bom. E aí se você marcar que achou fácil, então vai demorar mais para esse flashcard aparecer de novo. Agora, se você marcar que foi difícil ou que foi de novo, então vai aparecer às vezes no mesmo dia, às vezes na mesma hora de novo. Então é um algoritmo muito inteligente, muito completo, que analisa as suas respostas ao longo do tempo e ele vai personalizar o seu estudo. Então você marcou aqui, já aparece o próximo. O que é radical? Aparece aqui. Você vê, achou difícil, achou fácil, marcou, já vai para o próximo. E aí ele já aparece como que foi a dificuldade daquele último flashcard e a próxima revisão. Ele vai aparecer de novo em 5 minutos. Aí você vai fazendo, e aí, quando você finalizar essa lista aqui de 7, aqui tem 7 flashcards, então eles vão ficar programados, concluiu, pronto. Então, próxima revisão em 5 minutos. E aí os cards vão aparecendo nessa opção e você vai revisando e vai aprendendo. Questões. Todas aquelas questões que você colocou dentro do curso vão aparecer aqui nessa aba Questões. Qual a diferença? A diferença é que aqui você consegue responder de maneira livre. Então, o seu aluno vai poder escolher agora, se ele quiser fazer de vários conteúdos, por exemplo, ele quer fazer questões de todos os conteúdos misturados. Então, ele seleciona aqui, filtra, marca, pronto, já vai aparecer aqui embaixo. Ele pode salvar filtros, por exemplo, tem esse filtro aqui que já está pronto. Filtrar. Pronto, já vai pegar todas as questões que são de português e de raciocínio lógico, que o status da resposta está como correta. Questões que eu acertei. Então, você filtrou e já apareceu aqui quantas questões? 5 questões só. Se eu quiser pegar todas as questões pendentes, filtrar, ou só as erradas, você que sabe. Então, filtrei aqui, já vai aparecer 1.135 questões. Então, aqui é um banco de questão, só que com todas as questões dos seus cursos. E aí o aluno vai escolher o que ele quer fazer. Certificados. Aqui você consegue gerar certificados para os seus alunos. Então, o aluno até agora concluiu 26% desse curso. Quando ele finalizar 100%, ele vai poder gerar o certificado. Ou quando ele fizer a prova, ele faz uma prova, se ele tirar a nota mínima que você definiu, ele também recebe o certificado. E aqui, uma funcionalidade fantástica, um outro grande diferencial da ClassBuild, cronograma. Quando você entra nessa opção, você já vai perceber aqui muitos detalhes fundamentais para quem está estudando para uma prova. Qual que é o diferencial desse cronograma? Primeiro, você como gestor vai definir o que é mais prioritário para o seu aluno.
Você vai definir quais são as disciplinas e quais são os assuntos. Na hora que você definir isso, as disciplinas e os assuntos, o aluno simplesmente vem aqui, plano de estudo, seleciona qual dia que ele quer, segunda, terça, não importa, quantos assuntos e quantas revisões ele deseja fazer, atualizar. Pronto, quando ele atualizar, gera automaticamente esse cronograma. Para cada dia tem os assuntos e ele pode iniciar aqui o diagnóstico. E o que significa esse diagnóstico? É a primeira vez que ele vai entrar em contato com esse assunto. Então ele clica aqui, aparecem as questões daquele assunto, 6 questões, ele vai responder. E dependendo desse diagnóstico, o algoritmo, a nossa IA desse cronograma vai se adaptar. Então, simplesmente, se o aluno for muito bem nesse conteúdo, então significa que é um assunto que ele domina. Dá para deixar uma revisão mais para frente. Agora, se ele for mal nesse conteúdo, então vamos trazer essa revisão para mais próximo do dia de hoje. E vamos colocar mais questões para ele revisar. Então, isso significa que esse cronograma ele pode ser personalizado pelo aluno e à medida que ele estuda, o cronograma vai ficando mais e mais e mais inteligente. E ele vai se adaptando às dificuldades do aluno. É essa a grande diferença. Então, é um cronograma realmente muito completo. E se ele quiser mudar, por exemplo, esse conteúdo não quero estudar hoje, quero passar para outro dia, redefinir a data, ele vai e joga para outro dia, salva, pronto, não tem problema. Então, ele organiza, ele pode apagar se ele quiser. Esse conteúdo eu não quero, eu já sei ele, apaga e está tudo certo. Segue a vida. Aqui, se você quiser resetar o cronograma, tirar todas as estatísticas de questões, de acerto, de revisão, tirar tudo, isso aqui tem que pensar bem, só faça se você tiver certeza do que está fazendo. Minhas atividades aqui vai resumir o cronograma do ano. À medida que você vai estudando, as revisões vão sendo programadas e vão aparecendo aqui nos quadradinhos. Então, é uma forma de você acompanhar o seu estudo ao longo dos meses. E o quadro de revisões. Então, você vai revisando. Cada quadradinho desse aqui é um assunto, você vai revisando, vai estudando essas questões. Você pode, inclusive, ver a aula desse assunto clicando aqui. Mas, depois que você revisar, entre no quadro de revisões. E para cada disciplina, disciplina, direito administrativo, você tem aqui seus assuntos. Esse assunto, esse outro assunto, esse outro assunto. E aqui, quando você fizer o diagnóstico, vai aparecer a quantidade de erros e acertos das revisões. Aqui, por exemplo, direito constitucional, esse assunto, direitos políticos, tem uma prioridade aqui de 2 de importância. Você acertou 1, errou 11, 8%, foi fraco, vai ter que revisar. Quando que é a revisão? Dia 28. Já está programado lá no nosso cronograma. Esse outro aqui, por exemplo, noções de informática, Linux, um assunto de importância 3, prioridade 3, é muito importante. Isso aqui quem definiu foi você, o gestor, o dono do curso. Então, diagnóstico, acertei 4, errei 6, beleza, na primeira vez. Na revisão, como que foi na revisão? Acertei 8, errei 2, melhorei, 40%, maravilha. Vamos agora fazer a revisão 2, quando? Dia 27. Então aqui você programou o estudo das próximas revisões. E ele vai se adaptando e ele vai ficando cada vez mais inteligente. Então, por isso que é um cronograma realmente inteligente, com inteligência artificial. Maravilha, falamos de cronograma. Vamos continuar aqui falando um pouco agora sobre outros detalhes. Então, você, como dono da plataforma, consegue personalizar. Você consegue personalizar aqui política de privacidade, termos de uso, professores, certificados, gamificação. Todos os detalhes da gamificação, quantos pontos, moeda, o nome, se é patente, quanto que ganha de ponto, os flashcards, você consegue organizar por aqui também, as turmas. Então, é muito personalizável. Dados, você vai colocar uma capa, você vai colocar os dados da escola, atendimento, e-mail, número, rede social, configuração. Então, tem muita coisa para você explorar aqui. E aí você pode cadastrar os cursos, tem os usuários, você vai cadastrar, você vai visualizar aqui suas vendas, os planos, então você consegue vender e configurar aqui através do nosso checkout, que é em parceria com o Banco Asas. E aí nesse checkout a gente tem várias funcionalidades também. Por exemplo, criei esse plano, para um plano simulando uma venda para o curso da Polícia Federal. Você vai aqui editar o plano e você consegue ver, por exemplo, funil de vendas. E aí você cadastra o pixel se você estiver fazendo campanhas no Google Ads, Meta Ads. Você consegue ver os leads. Todo mundo que entrar na página de checkout para comprar o seu curso vai colocar alguma informação ali e você vai ter acesso. Vai saber quem gerou boleto, quem gerou pix, quem não pagou o cartão porque recusou a compra por qualquer motivo. Você vai conseguir ver esses contatos todos por aqui e vai acompanhar. Vai saber por qual motivo, manda uma mensagem e tenta recuperar essa venda. Desempenho das campanhas, se você estiver no nível mais avançado, quiser usar UTM,
UTM, então você consegue utilizar essa ferramenta. Banner, para colocar um banner para cada plano, você consegue também. Informações extras, então ali embaixo do plano você quer colocar mais detalhes sobre o que o aluno terá acesso quando ele comprar o seu curso, você consegue colocar também. E cupons de desconto. Cupom de desconto. Então com essa ferramenta de planos aqui você consegue fazer tudo e entregar uma experiência fantástica para o seu aluno que vai comprar o seu curso. Banco de questão, você consegue definir todas as disciplinas, assuntos, classes, você consegue criar o seu próprio banco do zero, ó, meu banco. Cria do zero, cadastra aqui as questões e vai colocando, bem tranquilo. Ou você pode utilizar o banco externo. Então aqui a gente tem quase 1 milhão de questões que você pode utilizar e que estão à sua disposição. Questão de concurso público, de Enem, de vestibular, de muita coisa. Então você escolhe e acrescenta as suas aulas e elas vão aparecendo aqui à medida que você vai acrescentando. Aqui os flashcards, que a gente já tinha visto, para você poder editar e configurar. E aqui o cronograma. Então é aqui que você vai definir para cada disciplina e para cada assunto qual que é o peso, qual que é a prioridade desse conteúdo, o número de questões que ele deverá fazer no diagnóstico e o número de questões que ele vai fazer para cada revisão. Vai variar de 3 a 6, vai variar de 8 a 20. Então você define para cada disciplina e para cada assunto. E aí o nosso algoritmo, a nossa inteligência vai trabalhar com essa informação e vai fazer com que seu aluno tenha um estudo muito personalizado para a dificuldade dele. Onde está fácil, beleza, esse assunto está fácil, deixa para depois. Está difícil o outro assunto, traz para perto, vamos revisar mais, vamos fazer mais questão. É isso que a inteligência faz. Então, se você quiser entregar uma experiência de estudo premium para os seus alunos, você precisa utilizar a ClassBuild. Então, seja muito bem-vindo. Vamos construir juntos aqui uma experiência e usar essa ferramenta aqui de maneira completa, que pode ter certeza que seus alunos vão agradecer e vão ter resultados que você nunca imaginou.